E o assunto desse vídeo vai ser o desinteresse pelo estudo. Nós vamos entender aí o que pode causar e como que a gente pode ajudar as crianças nesse sentido, né? Sobre o desinteresse dos estudos. Para quem tá chegando aí agora e ainda não me conhece, eu sou Laís, sou psicóloga, eu sou mãe e aqui eu ajudo as mães a entenderem sobre o desenvolvimento infantil, comportamento e também trago aí algumas estratégias que pode auxiliar aí nos cuidados diários aí, né, da rotina do dia a dia, que pode ser estressante, desgastante, então a gente tenta aliviar aí essas tensões. O resumo dessa live vai estar no link desse vídeo, tá? Que você pode estar baixando e aí vai ter aí todo o conteúdo junto com você, fora da live, para você ter o resumo, para você fazer o contato em outro momento. Para quem está acompanhando, acompanha aí pelo Instagram, é só ir no link da bio que tá lá os resumos das aulas, certo? Vamos aí compartilhando o vídeo, dando seu like, sua curtida, para poder ajudar a sua amiga aqui, psicóloga e mãe, para a gente poder alcançar aí o máximo de mães possíveis, para a gente ajudar as nossas mamães aí. Bom, nem toda escola serve para todo mundo. É verdade, é isso que acontece. Encontrar uma escola que faça a criança se interessar pelos estudos e que sinta vontade de estar lá todos os dias é um desafio, né? Assim também como é um desafio a gente estimular aí em casa o interesse genuíno por conhecer coisas novas, as curiosidades, né? Pelo encontro dos novos conhecimentos. É um desafio que a gente está tendo aí, né? Que a gente sempre teve e agora bem mais. E aí eu quero falar uma coisa aqui pra você que tá me ouvindo. Para de se culpar, de se perguntar, ai, onde que eu errei? Ai, o que eu fiz de errado? O que a gente fez? Onde a gente errou? Esse sentimento de culpa só leva a gente a uma coisa, paralisar e não provoca nenhum tipo de mudança de comportamento. Então, larga essa culpa de lado, joga ela fora, vai embora e vamos pra frente, que tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos, certo? Então, assim, vamos parar com esse negócio de lamentar. Ai, meu filho não gosta de estudo, onde que eu errei, a escola tá ruim, eu não sei ajudar pra... Vamos deixar isso de lado. Combinado? Já vamos começar nosso papo por aqui. A culpa não vai levar a gente a lugar nenhum e vai fazer a gente paralisar. Então, a gente vai deixar a culpa numa caixinha lá do outro lado que a gente vai deixar bem longe da gente, tá bom? A gente tem hoje, gente, uma sociedade que ela é caracterizada por situações de muita injustiça, de desigualdade com as famílias, né? E essas famílias, elas enfrentam muitas dificuldades para sobreviver. E esses problemas acabam atingindo também as crianças que enfrentam aí inúmeras dificuldades para aprender também, né? E assim, a gente tem aí já muitas pesquisas que apontam que o maior índice, né, que interfere aí no processo de aprendizagem vai ocorrer em crianças consideradas pobres ou de classe média baixa. Quem assim preferir o termo, né? Não sei. Mas essas pesquisas também vão falar pra gente que o fracasso escolar não são só os fatores econômicos, mas são também os fatores culturais e ainda mais os emocionais. Então, nem sempre vai ser o dinheiro que a pessoa tem ou que a pessoa não tem que vai trazer alguma dificuldade de aprendizagem. Mas aí vai depender de uma situação emocional desfavorecida. E isso é independente da conta bancária, né, gente?
Isso aí é classe média baixa, alta, super alta, enfim. Como que tiver a classificação aí, a gente vai estar enfrentando essa mesma dificuldade, porque se é do âmbito emocional, todos nós passamos por essa situação, né? Agora, outros fatores, eu quero enumerar aqui alguns outros fatores que também a gente pode considerar que vai aí ajudar ou dificultar nessa questão do desinteresse pelo estudo. Olha só, pais separados, e aí a criança vive com aquele que não dá muita atenção ou não tem muito tempo para ajudar a criança no estudo. Isso pode ser um índice da criança aí se desinteressando pelo estudo. Criança que faz jogo, eu só estudo com a mamãe, mas ele tá com o pai. Ou então, eu só estudo com o papai e tá com a mãe. Então ele vai fazer esse jogo aí para não estudar. Um lar desunido também pode ser um causador do desinteresse. Criança órfã que é cuidada por parentes que não se interessa pelo estudo. Pais que não oferecem às crianças recursos, né, materiais básicos. E aí não é só lápis, canetinha, borracha, nada disso não. Mas assim, o apoio, o amor, a compreensão. Pais que não incentivam as crianças com essas emoções básicas, essa criança também pode desenvolver o desinteresse pelo estudo, né? Ou então aqueles pais que são extremamente exigentes, com os altos padrões, né, serem cumpridos, que tem que acertar, só serve se tirar 10. O que acontece? Gente, muitas crianças ficam desesperadas para tirar 10, só pode ser 10, porque se tirar 8, o pai pode melhorar, né? Pode melhorar, pode aumentar. Isso é estabelecer um alto padrão. A criança vai tirar 10, ótimo. A criança vai tirar 9, ótimo. Ela vai tirar 8, 8,5, está ótimo também. Ela ainda está acima da média. Então a gente tem que ter muito mais uma preocupação com o que de fato ela está levando ali de lição, não só de conhecimento prático para aquela prova, mas de lição que ela foi capaz de estudar, conseguiu se estruturar para estudar, para desenvolver, para escrever todo o passado, a cabecinha dela para o papel, conseguiu passar. Então é isso tudo que a gente precisa levar em consideração, mais do que uma nota 10, por exemplo, né? Pais que assumem integralmente a responsabilidade do estudo da criança. Vai fazer um trabalho de ciência, participar de uma feira de ciência, participar de algum trabalho e a mãe e o pai simplesmente vão fazer o trabalho para a criança, sabe? E aí ela acaba tirando, ela se torna um aluno e a criança é ajudante do aluno, né? E ele não produz nada. Isso pode dificultar também e auxiliar nessa questão do interesse, do desinteresse pelo estudo, né? Ou aqueles pais também que criticam muito a escola constantemente, ou a professora que não dá apoio, né, que fica falando o tempo todo mal da escola, do diretor da escola, da coordenadora e de fulano que é chato e a professora que não faz daquele jeito. Imagina, se eu escuto a pessoa que tem uma autoridade na minha vida falando mal da onde eu estou, o que vai ficar na minha cabeça? Que aquele lugar ali não presta, que eu tô ali, mas de nada adianta, não serve, não são qualificados. Já pensou numa situação dessa? Então a gente precisa ter um cuidado aí, né? E olha só, a gente tá numa situação de momento de quarentena, que essa quarentena já multiplicou não sei quantas vezes, né? Detalhe básico. E aí, a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade nesse momento com relação às crianças e o estudo. Por quê? Não é fácil para uma criança ficar na frente das telas, tendo que dar conta de um conteúdo. Isso não é interessante para elas. O que é interessante para elas? O que é legal ir para a escola para uma criança? Que lá ela vai ter contato com outras crianças,
que ela vai estar num espaço que é só dela, que os amigos dela, um momento que ela vai estar longe de pai e de mãe, sabe? O mundo delas é a interação, isso que é interessante na escola, isso que é legal ir para a escola. E lá, com todo esse ambiente preparado exclusivamente para ela, a criança acaba estando ali aprendendo nas vivências, aprendendo na observação. Então, a gente precisa ter um cuidado porque isso tudo foi tirado dela agora nessa quarentena. Meu e seu também, né? Que a gente agora tá aqui, ó, conversando aonde? Na tela. A gente não pode marcar aquela conversa de interação, de conversa, de olho no olho. Tô olhando aqui pra câmera de vocês, mas não é o olho no olho, não pega, né? Não é o tato. E aí a gente precisa ter um pouco de sensibilidade com as crianças, porque isso é muito chato. Você tem que ficar na tela. O interessante da escola é você ter contato, é você sentir o cheiro, você pegar nas carteiras, você mexer com um amigo do lado. É isso que é interessante da escola. E quando a criança não tem isso, claro que ela vai ter. Aí a gente vai falar de um desinteresse momentâneo, certo? Que é o que a gente está vivendo agora. Imagina que tudo isso que era interessante da escola foi tirado, assim como de nós também, né? E aí, se nós adultos, nós estamos tendo dificuldade de lidar com essa situação, o que a gente vai dizer das crianças que não entendem direito as coisas? É chato mesmo, sabe? Então, se sua criança, ela não consegue acompanhar, ou ela tá chateada com tudo isso, ela não tá conseguindo lidar com essa história toda, não briga com ela, não. Tem um pouquinho mais de paciência. Deixa ela fazer depois, em outro momento. Se aquele momento ali ela não tá legal para fazer aquela tarefa, espera, ó. Você quer fazer depois? Vai ser melhor no momento que você estiver mais calmo, mais tranquilo, né? E aí a gente vai ver aqui algumas estratégias que a gente pode auxiliar as crianças nesse momento. Se ela estiver muito revoltada, não adianta a gente brigar e obrigar ela a fazer, porque a gente só vai afastar. Só vai criar mais afastamento e mais desinteresse pelo estudo. E aí, ó, uma bola de neve. A gente não vai conseguir mesmo colocá-la na frente da tela para estudar. E não vai dar. Não vai dar certo. É interessante aqui a gente ressaltar uma coisa. Que a gente precisa observar se a dificuldade de aprendizagem está aparecendo apenas no ambiente escolar. Se essa dificuldade que ela está tendo não está aparecendo em outros ambientes que ela também está. Porque aí a gente vai ter que ver que esse problema é exclusivamente desse ambiente escolar. Entende? Porque, tipo, se você pede para ela contar alguma coisa que não seja ali na tarefinha, que não seja na atividade escolar, em outro momento, em outra situação, você pede ela para contar, ela se perde na conta, ela não consegue ler uma placa ou alguma coisa que você dá a ela para ler, ela está tendo certas dificuldades que não são exclusivas da sala de aula. Aí sim a gente precisa observar que esse desinteresse do estudo pode ser por conta de um transtorno de aprendizagem. Aí é diferente, certo? Mas se ela está tendo dificuldade, ela consegue ler, ela consegue entender, tem um bom raciocínio, tem uma boa interpretação, consegue contar tudo tranquilo, consegue absorver os conteúdos fora, mas quando chega dentro do ambiente escolar ou com alguma coisa voltada para a escola, ela está tendo dificuldade, aí a dificuldade é pontual, então é com esse ambiente da escola. Porque, ó, existem 4 fatores que podem afetar essa aprendizagem. Primeiro que é o professor, que se não tiver empatia, se a criança tiver alguma rejeição com o professor, logicamente ela vai ter alguma rejeição com a matéria também. Então ela não vai aceitar. Vai me dizer que você não tinha aquele professor que achava chato, aquele professor, meu Deus do céu, eu odiava aquele professor. E a matéria, aconteceu o quê? A gente não ia bem na matéria, porque a gente não tinha aquela ligação. Então, quando o professor começava a falar,
devia ser o quê? A gente tapava os ouvidos e deixava aquela matéria passar ali pra gente fazer só o que era pra passar no final, na prova, né? Que a gente não aguentava nem ouvir a voz. É isso que acontece com a criança. Às vezes, ela não tem uma boa troca com esse professor. Logicamente, ela não vai ter uma boa troca, ela não vai receber o conteúdo dele para fazer a devida aprendizagem e a guardar, né, todo esse conteúdo. Agora, também a gente tem que ver, lógico que agora tá um pouco difícil a gente fazer isso, né? Mas é um caso para a gente pensar. É relação também entre os próprios colegas, né? A forma como que eles lidam com a criança e como que essa criança também se vê no ambiente do grupo. Se ela se sente pertencente àquele grupo, se ela não se sente excluída, se ela tem aquele grupinho que ela fica junto de 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, ou se é um amigo só, se ela se sente pertencente daquele grupo, daquele lugar. Isso também pode influenciar no desinteresse do estudo, né? Os métodos que são utilizados e o ambiente da escola também, o clima, a sala, no muito calor, aquele calor infernal. E aí eu não tenho um ventilador, não tenho um ar-condicionado, a sala tá cheia, um monte de criança, aquela gritaria toda. E isso influencia, porque quem que vai querer ficar num lugar desse, gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá. Ou então um ambiente que é muito frio, não tem contato, fica lá todo mundo o tempo todo retinho, um na frente do outro, fica olhando as costas do outro ali. Tem coisas que a gente tem que... Hoje, graças a Deus, a educação, ela tá... os métodos, né? Eles estão se movendo, se adaptando. A cada turma, cada professor está adaptando as suas aulas nas suas turmas. Inclusive, exclusivamente também nesse momento de pandemia. Isso está acontecendo também, né? Os professores estão tendo que se virar aí, coitados. A gente vai fazer uma outra live só falar dos professores, para poder conseguir justamente o interesse dos alunos nesse momento nos estudos, né? Para manter essa ligação. Então, eles estão tendo que se virar. Principalmente aqui no Brasil, a maioria das escolas, é o que eu falei, tá mudando um pouco isso, mas a maioria elas estão dentro de um método coercitivo que o saber é único e tem que ser absorvido de igual modo e de única forma para todo mundo. Todos os alunos têm que aprender do mesmo jeito, igualzinho, tem que ser dado do mesmo jeito, né? O tal do padrão aí. Só que, e não existe assim método certo e errado, mas aquele que a criança vai se adaptar melhor, né? Bem como ela também pode se adaptar melhor à escola, alguma coisa que ela mesma pode fazer, ou que o professor ou a escola pode fazer para auxiliar aí, ou até mesmo procurar uma outra escola, se for o caso. Eu estava com um paciente que os pais estavam tendo dificuldade, ele é um portador do TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, e a escola em que ele estava tendo muito conteúdo, então ele não estava acompanhando, era a apostila que tinha que dar conta daquele monte de folha de apostila. E ele, com déficit de atenção, como é que ele estava acompanhando? E aí isso estava interferindo na autoestima dele, porque ele não conseguia acompanhar, ele não era capaz de ficar no mesmo andamento da turma, ele ficava depois do horário, porque só podia sair depois que copiasse o quadro. Então, assim, aquilo ali estava afetando não só a aprendizagem dele, mas todo o desenvolvimento, a parte cognitiva e a parte emocional. E aí os pais trouxeram, né, conversaram comigo e viram também a possibilidade de trocar eles de escola. Quando eles trocaram de escola, que foi para uma escola menor, que foi para uma escola em que o método era completamente diferente, ele mudou. Sabe aquela flor que estava murchinha assim? E a flor ficou bonita, vistosa, grande. Foi isso que aconteceu com ele. Então, às vezes a gente tem que observar se essa criança está tendo alguma dificuldade de aprendizagem por conta do método e da escola, o ambiente em que ela está inserida. E aí a gente
precisa estar atento a isso, né? Aqui eu tô descartando qualquer tipo de transtorno, tá? Seja transtorno de aprendizagem, como dislexia, disgrafia, descalculia, desortografia, eu tô descartando. Tô falando para as crianças, pais de crianças que não têm esse transtorno, certo? Além também do transtorno de déficit de atenção, né? E hiperatividade, que é o TDAH. Que inclusive eu falei sobre o TDAH num vídeo com o título Essa Criança Não Para Quieta. Então, se você quer ver a respeito do transtorno, vai lá nesse vídeo que eu falei sobre o transtorno, exclusivamente sobre o TDAH, certo? E eu quero trazer aqui, então, 5 passos para ajudar os pais aí, a quem tá, os cuidadores ou os professores, para ajudar nesse desinteresse do cotidiano, né, do estudo, no dia a dia. Então, vamos lá. Primeiro, faça relação com o cotidiano. Fazer estimulação depois das refeições, por exemplo, através de jogos, através de dinâmicas, tipo desafio de resolução de um problema que envolva números. Quem achar primeiro o nome de países no mapa está trabalhando o quê? Geografia. Resolução de problemas envolvendo números. Matemática. Né? Como construir uma estante de madeira, que pedaço, qual o tamanho dos pedaços que vão usar, são todos iguais, que tamanho que vai ser, que altura que vai ser. Soletrar palavras, ou brincar de caça a palavras também. Esses são ótimos estimuladores para toda a família, trabalhando tanto a parte cognitiva quanto também a parte emocional. Porque vai trazer a interação para todos e além de promover divertidamente, né, um ambiente ali alegre, divertido, o que vai reforçar positivamente esse momento, fazendo com que a criança queira mais e mais momentos como esse. Por que que isso acontece? Porque nesse momento do divertimento e da aprendizagem, acontece no nosso cérebro uma liberação da dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar. Então a gente vai querer repetir, o cérebro vai gravar esse momento e ele tende a querer de novo, para sentir esse prazer, para sentir essa alegria de novo com a família. E isso vai ser um registro de memória muito boa e que vai ser importante para as relações familiares, inclusive. Então vamos lá. A gente pode também estabelecer objetivos claros. E aí é importante a gente pensar que a gente precisa ajudar a nossa criança a montar um estudo diário, um estudo semanal. Não deixar para cima da hora da prova, porque isso pode desestimular essa criança, porque ela vai ter tanto conteúdo, ela vai ficar estressada, vai ter um monte de página para ler, vai ter um monte de coisa para fazer, tudo em pouco tempo. Então, o ideal é que esteja sempre com conteúdo em dia. Estudou um dia, ou então estuda 3 vezes na semana tal conteúdo, faça a leitura daquele texto novamente, para quando vier a revisão da escola, essa criança vai fazer a revisão como um exercício comum, normal para ela, e ela vai saber de todo o conteúdo ali, não vai precisar ser obrigatoriamente parar dias e mais dias da semana para ter que estudar, porque como ela não estudou antes, aquilo dali tem que entrar tudo na cabeça dela de uma hora para outra e não vai dar certo. Concorda comigo, gente? Vocês estão aí ainda? Então vamos lá, a gente precisa também, terceiro passo para ajudar os nossos filhos no desinteresse do estudo. Encontrar melhores métodos. Como assim? A gente pode ajudar dentro de casa, principalmente que a gente está vivendo aí a pandemia, tá todo mundo tendo que estudar em casa, trabalhar em casa, estudar em casa, fazer tudo, né? Reservar um lugar que seja adequado, que não tenha barulho, que não tenha tantos estímulos, que seja uma mesa com uma cadeira no tamanho certinho, né? Que não tenha tanto barulho, sempre no mesmo horário, claro que com intervalo de descanso. De acordo com a faixa etária, a criança não vai conseguir fazer 3 horas, 2 horas, 3 horas de atividade. Faz uma atividade,
faz outra. Começou a perceber que a criança está cansada? Dá uma pausa, depois continua de novo. Gente, esse momento a gente precisa ser sensível com todos nós. É estressante tanto para a criança como nós pais também. Tem que ficar botando a criança sentada. Senta aqui, vai fazer. Senta aqui, vai fazer. Isso é chato demais. Mas se a gente fizer com mais sensibilidade, tendo cuidado em olhar para as crianças naquilo que elas também estão participando da construção dessa rotina de estudo, vai ajudar também elas a se comprometerem e a criar autorresponsabilidade aí, em sentar, fazer aquela atividade e conseguir estudar. Além também que a gente pode ajudar eles no método de estudo. Começar a ensinar, e aí a partir dos 7 anos, 8 anos, eles mesmos a gravar ou grifar aquilo que é importante, sabe? Vai fazer uma leiturinha de um texto, o que achou que é mais legal, o que é mais interessante, começa a marcar, usar marcadores, ou escrever. E aí, gente, ó, aqui a gente tá falando de um modo geral. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, coloca aqui, ou então na hora que você for ver esse vídeo de novo, você pode colocar também, porque eu tenho que falar de todas as faixas etárias. Se a gente for falar de faixa etária, por cada faixa etária, o que a gente pode fazer individualmente? Aí a gente vai fazer aí uma live de 12 horas, não é? Mas é de um modo geral só pra gente fazer aquele apanhado e entender o motivo que causa um pouco do desinteresse. Desculpa. E o que a gente pode ajudar de um modo geral, tá? Quarto passo. Deixa eu beber uma água pra lavar aqui que eu tô falando demais. Quarto passo. Descobrir as paixões. E aqui eu acho interessante a gente estimular a criança de acordo com a paixão dela. Por que isso? Porque ela pode se aprofundar nesse assunto e aos poucos a gente fazer a relação desse assunto com os outros conteúdos. Quem nunca ouviu ou quem nunca fez a pergunta, eu vou estudar isso aqui pra que eu tô estudando isso aqui na escola? Isso aqui vai me adiantar o quê? Eu já fiz essa pergunta. Gente, isso aqui vai me adiantar no quê? Na minha vida? Vai me acrescentar o quê? E aí, a gente pode ver que desde muito pequena, as crianças elas tendem a ter as suas preferências, aonde elas são mais habilidosas, aonde elas têm maior interesse. Então a gente pode estimular. Aqui no Brasil não tem muito isso, lá para fora que tem. As crianças elas escolhem algumas matérias que elas têm determinado interesse, que elas querem desenvolver mais. E aí dentro disso ela percebe o que ela consegue fazer. Por exemplo, numa geografia, se ela gosta muito de geografia, mas ela vai precisar também da matemática. Como assim, Laís? Ué, como é que ela vai fazer como é que ela vai conseguir encontrar no mapa, dentro da longitude e esqueci o nome. As coordenadas geográficas. Não precisa de matemática? Lembrei. Então, ela vai precisar ali e saber fazer exatamente o gráficozinho, o encontro, para poder achar aquele local. Olha só. Gente, tudo envolve tudo. Mas se a gente ficar obrigando a criança a ficar num lugar ou tendo que aprender uma coisa que ela não gosta, fica cada vez mais difícil ela se interessar pelo estudo. Fica muito difícil. E é interessante que a gente tenha expectativas que sejam adequadas à capacidade de cada criança. Não ficar comparando ela com outra criança. Ah, fulano de tal, ó, consegue fazer, só tira notão. Seu irmão, sua irmã só tira notão e você fica aí, ó, sem estudar, sem fazer nada. Gente, a comparação mata qualquer um, independente do assunto que a gente estiver falando. E pode acontecer também de a gente ficar tentando comparar o nosso filho com a gente mesmo na idade dele. Aí fica difícil, né? Aí não dá. Bom,
Esses são aí, e o nosso quinto passo aí é o confiar no potencial da criança. Sua criança, ela é capaz, ela tem um grande potencial. Mas você precisa acreditar nisso. Ela pode não ser capaz de fazer as mesmas coisas que você consegue fazer ou que outra criança consegue fazer. Limitações e capacidades dela, assim como você. É diferente de mim, é diferente do pai, é diferente do irmão. Nós somos diferentes, certo? E ele também, quando a gente começa a confiar na capacidade da criança, ela também passa a confiar em si mesma. Então é importante a gente ter esse cuidado aí de mostrar que a gente confia e sabe da capacidade dela, sabe? Então assim, nós pais, nós só seremos capazes de identificar as dificuldades que os nossos filhos estão tendo quando a gente descobrir o poder, a força e a importância do tempo de qualidade de contato com o nosso filho. Quando a gente descobrir a importância, quanto que é importante a gente ter um tempo de qualidade, não é de quantidade. Essa semana, inclusive, eu fiz uma live com uma pessoa que a gente estava falando para as mães sobre isso. Tempo de qualidade. É possível? É. Eu trabalho o dia inteiro, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho roupa para dar conta, comida para fazer, um monte de coisa. Mas você tem 10 minutos, mas que seja genuíno, que seja entregue de verdade para o filho, sem celular perto, sem preocupação que vai ter que entregar relatório no outro dia, de verdade. Esse é o tipo de tempo de qualidade. Quando a gente está falando com outra pessoa e a outra pessoa está interagindo, está conversando, está brincando. Coisa triste a gente falar com alguém e a pessoa está ali só de corpo presente, né não? E isso acontece muito com as crianças. Então, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado. Quanto mais tempo de qualidade a gente tiver, o quanto a gente produzir, quanto for de qualidade esse tempo com eles, mais a gente vai ter respostas. Certo? Eu espero aí que esse conteúdo te ajude. Se ficou alguma dúvida, é só mandar pra mim aí nas redes sociais ou nos comentários aqui dos vídeos, tá bom? E para ver mais conteúdos desses, é só me acompanhar pelo YouTube, Instagram, Facebook. Toda semana a gente tem um conteúdo novo. Só lembrando que o resumo dessa live vai estar disponível no link desse vídeo, tá? E para quem me acompanha pelo Instagram, vai estar o link na bio, certo? E peço aí para você curtir esse vídeo, compartilhar, pra gente ajudar o máximo de mães, né? Ajudar alguém aí que esteja precisando, que esteja com o filho com esse desinteresse, certo? Te vejo na próxima semana. Até mais. Tchau.